Olá, seja bem-vindo ao podcast Parque Fiuza para mais uma conversa para apresentar as novidades e características do empreendimento Parque Fiuza, localizado em Ribeirão Preto, na valorizada zona sul da cidade. O projeto, ainda em lançamento, prevê um total de 14 torres e 385 mil metros quadrados de área construída, onde devem viver aproximadamente 4.500 moradores. Dessa vez, eu converso com Rodrigo Oliveira, responsável pelo projeto de paisagismo do Parque Fiuza. Olá, Rodrigo, tudo Olá, bem? tudo bom? Tudo ótimo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Então vamos lá, vamos falar de paisagismo e do projeto do Parque Fiuza, mas começando com o Rodrigo Oliveira, paisagista, um pouco da sua história. Você é formado na Universidade Federal de Viçosa. Qual foi o seu caminho para o paisagismo? Bom, o caminho para o paisagismo começou lá atrás, quando eu morava no Paraná. Então, desde criança, eu não sabia que existia a profissão paisagista, mas já adorava jardim. O dia que o jardineiro ia em casa é o dia que eu não queria ir para a escola. Era uma felicidade enorme. Todos os jardins que nós moramos, eu participei da criação do jardim, plantio de grama, das árvores, desde criança. Então, era uma vocação realmente muito grande. Com 12 anos, meus pais voltaram para São Paulo e aí eu comecei a ter acesso a mais informação, né? E eu acabei entrando na faculdade de Viçosa com 16 anos. Havia uma dúvida muito grande se eu ia seguir com arquitetura ou com agronomia para seguir na carreira de paisagista. Mas como eu não sabia desenhar, então foi muito fácil essa escolha. Naquela época você ainda desenhava à mão, não tinha o AutoCAD, as coisas do computador, então a habilidade de desenhar era uma ferramenta muito importante para fazer arquitetura. E eu fiz a escolha certa, porque eu adoro o campo, hoje eu tenho um viveiro, eu gosto de estar no meio das plantas, gosto de viajar, gosto de pesquisar novas espécies, essa pesquisa intensa. E o realmente ficar no escritório não é a parte que eu mais gosto. E a arquitetura é uma coisa muito técnica, muito exata. E o fato de eu não ser arquiteto, ser agrônomo, também me aproximou muito dos arquitetos. Então, eu não fiz arquitetura, mas eu estou sempre próximo dos melhores arquitetos do Brasil. Então, eu sou um privilegiado, realmente, porque eu juntei as duas coisas. A paixão pela arquitetura e o conhecimento da agronomia. E a escolha do paisagismo foi realmente uma coisa muito feliz. Eu sou bastante feliz na minha profissão, assim. O escritório Rodrigo Oliveira Paisagismo se transformou numa referência no Brasil. Vocês têm mais de 30 anos de atuação. Conta um pouco dessa trajetória do escritório. Bom, eu desde o meu primeiro dia de trabalho, eu já entrei no mercado de alto padrão. Então, meu primeiro emprego e os outros na sequência foram focando esse mercado. É um mercado muito menor, muito mais específico, né? É o topo realmente da pirâmide, mas é onde você tem acesso à melhor arquitetura, às melhores casas, às melhores localizações. Então você tem muito mais liberdade para fazer um jardim muito mais incrementado, mais rico de espécies, com plantas de porte maior. Então eu desde o início fui para esse mercado de alto padrão e estou lá até hoje. 12 anos atrás, por causa do mercado de padrão, o mercado imobiliário mudou das incorporadoras dos prédios e os incorporadores perceberam que eles tinham que levar aquele jardim do alto padrão das residências, que era uma coisa fechada entre os muros, ninguém tinha acesso, ninguém via, levar para os prédios, para os shoppings, para os clubes. E é longo esse processo, faz 12 anos que eu comecei a fazer isso, fui convidado por uma incorporadora em São Paulo para fazer isso. E o mercado foi entendendo que realmente tinha essa demanda. Então, hoje é difícil você vender um prédio de alto padrão, né, como o Parque Fiuza, se não tiver um jardim muito exuberante, maravilhoso, que enche os olhos dos moradores. Né? Porque a pessoa hoje opta por morar num condomínio de prédios, primeiro pela comodidade, pelas amenities que um prédio tem, que ele tem piscina, ele tem sauna, ele tem quadra, ele tem muito ativação para crianças menores, enfim, é um prédio que atende a família toda, mas ele não pode perder a sensação de que ele está perdendo alguma coisa, que ele poderia estar numa casa que tinha um jardim lindo, maravilhoso. Então, as incorporadoras entenderam que o paisagismo tomou uma outra importância. E isso, o mercado de paisagismo mudou com isso. A demanda aumentou, né, de trabalho
e hoje faz parte da entrega de um grande projeto de alto padrão, ter um jardim lindo e maravilhoso, né? Então, esse caminho é longo, como eu falei, são mais de 30 anos, e a gente percebe que hoje o paisagismo tomou uma importância muito grande para o futuro do planeta, para o futuro das cidades, porque 80% da população do mundo hoje mora em cidades. Então, quando a gente tem um projeto que nem o Parque Fiuza, é um desafio muito grande. É o que você falou, são 4.500 pessoas que vão morar nesse lugar. O impacto na paisagem, no entorno, é muito grande. Então, o paisagismo, ele tem que tornar essa arquitetura mais amigável. Esse lugar tem que ser muito mais gostoso. Ele tem que ter passarinho, ele tem que ter os animais que moram naquele lugar. Então, quando a gente escolhe as espécies, as frutíferas, as plantas, não é só para as pessoas que vão morar nesse lugar, é para os animais, para a fauna local. Então, você tem que pensar nos animais que vivem naquele bioma, naquele local, que tem que ter alimento, senão vai virar uma cidade estéril, uma cidade sem vida. E o que a gente tem que fazer é regenerar essas cidades e fazer que esses lugares fiquem cada vez mais bonitos esteticamente, mas tecnicamente também viáveis para o futuro do planeta. Você trabalha em parceria com alguns dos principais escritórios de arquitetura do país, como você citou aí, entre eles a Perkins Will. Foi através deles, da Perkins Will, que você chegou até o projeto do Parque Fiuza? Sim, foi um convite deles, né, e de um dos incorporadores que já conhece o nosso trabalho, que a gente foi convidado a fazer parte desse projeto. É uma parceria com a Perkins já longa, de muito tempo. Eles fazem bastantes prédios e todos os prédios deles, todos os projetos deles têm muito verde. Então, eles já têm esse olhar, né, do impacto da arquitetura deles na cidade e nos bairros, né? E hoje uma arquitetura de alto padrão, linda, bem feita, ela tem que estar completamente integrada com o entorno daquele local. Ela não pode ser uma coisa mais hoje ostensiva, meio show-off. Ela tem que ser muito mais low profile e muito mais integrada ao meio. Acho que é uma arquitetura bem feita hoje, está completamente seguindo essa corrente. Bom, vamos então falar um pouco do paisagismo do Parque Fiuza, né? Como é que você, em linhas gerais, definiria esse projeto desse empreendimento? É um empreendimento que já nasce com o DNA, né, de criar uma cara para o bairro, né? Então, eles sabem do impacto que eles vão fazer na paisagem, naquele lugar. Outro dia, anos atrás, um dia aquele lugar foi uma mata, depois virou um canavial, quer dizer, tem o ciclo da vida, né? Da exploração econômica, e quando a gente agora deixa de ser um canavial, que a região de Ribeirão Preto toda é cercada por canavial, e você começa a regenerar essa área, então a preocupação deles, eles já têm modelos, já tem outros cases em Ribeirão, de que você pode criar um novo bairro, criar uma nova área, mas você tem que fazer com que aquele lugar seja agradável e seja bonito. Então, quando eles deixaram uma área muito grande no entorno todo, livre, e estão doando essa área para a cidade, criando quase que um parque, com muitas árvores de grande porte, sombra para criar um microclima e fazendo todo o entorno ser amigável, ser bacana, esse bairro, esse parque já nasce de uma maneira diferente. E ele também tem uma função educacional. Então, se os outros incorporadores, todo mundo, o entorno vai olhando, opa, se eles estão lançando um bairro tão bacana, com muito verde, calçadas, ciclofaixa, mobiliário urbano, iluminação legal, é um trabalho, por exemplo, um dos briefings do projeto é não ter irrigação, porque Ribeirão, apesar de estar em cima do aquífero Guarani, é um lugar que, se você continuar tirando a água do subsolo, ele vai secando o aquífero, né? Então, já existe uma preocupação a longo prazo, um planejamento em Ribeirão, para ter o uso consciente da água. Essa água de chuva. Então, o que a gente vai usar nesses jardins? O briefing, as plantas têm que ser adaptadas ao local, que não necessite de irrigação, que vá viver como se fosse já estivesse naquele local. Porque, primeiro, diminui o custo de implantação, o custo da manutenção para os condôminos que vão morar nesse lugar e os usos conscientes dos recursos naturais, né? Então, a gente não vai colocar uma planta que demanda muita água. Então, essa inteligência no projeto, quando ele já nasce, é o que vai fazer o futuro do planeta ficar cada vez melhor e o bairro ser sustentável e mais interessante a longo prazo.
Eu queria saber como é que é criar e executar um projeto dessa envergadura, né? Você estava me contando que o escritório tem aí um viveiro de mudas de quase 40 hectares no interior. Exige muita pesquisa, você precisa ir ao local para conhecer as características originais. Conta um pouco desse processo de criação. O projeto, fazer paisagismo são técnicas e muita intuição, muito conhecimento empírico que você aprende ao longo da sua vida. Por isso que um paisagista, um arquiteto, ele só vai começar a dominar a profissão dele depois de muitos anos de profissão. Então, isso é uma bagagem que a gente traz na hora da criação, mas sempre nunca fugindo da técnica. Então, a pesquisa das espécies, óbvio, tem que estudar as plantas nativas, locais, tentar usar o máximo possível dela. Eu não sou contra introduzir plantas exóticas adaptadas, não invasoras. Eu acho que ela só enriquece o paisagismo. A gente tem um clima no Brasil que se adapta, assim, a gente tem um repertório gigante de plantas, por que não usar? Né? Eu sou contra usar as invasoras para realmente não criar um desequilíbrio na cidade, naquele bioma local. Então, a escolha é bem criteriosa e principalmente plantas adaptadas àquele local. O viveiro é um grande laboratório para a gente, então lá eu faço experimento, eu faço mudas de plantas que eu gosto, cultivo as que eu uso, que são as minhas ferramentas de trabalho. A gente tem uma produção de árvores aquáticas, trepadeiras e arbustos, mas lá também é o meu centro de distribuição, que eu compro plantas no atacado, plantas que eu uso, e de lá que saem as cargas para a gente fazer os jardins no Brasil todo. Bom, você mesmo citou Ribeirão Preto, é uma cidade quente a maior parte do ano, né? Como é que esse projeto vai trabalhar para amenizar essa condição climática? De que maneira você organiza e planeja essa parte do projeto? Ontem, por exemplo, eu estava num trabalho no Rio de Janeiro, lá no Alto da Boa Vista. E quando eu desci do Alto da Boa Vista, no meio da Floresta da Tijuca, na casa que eu estou fazendo, o Rio de Janeiro estava quase 4 graus mais quente. Então, Ribeirão, a gente já sabe que tem 2 estações do ano, né? O verão e o inferno. Então, quem conhece Ribeirão sabe dessa questão local. Então, não tem como você fazer Por exemplo, eu vejo em locais em Ribeirão que tem paisagismo com muitas palmeiras. Então, as palmeiras não fazem sombra na cidade. Nosso projeto, se você olhar, tem poucas palmeiras e muitas árvores. E muitas árvores de grande porte. Porque o que a gente quer criar ali? Um microclima. Que essas árvores vão fazer sombra para quem está caminhando no Parque Fiuza, quem está caminhando no entorno próximo do prédio, quem estaciona um carro vai ter uma sombra para o carro, e essa sombra que vai criar o microclima. E fora que onde está o bairro hoje é um lugar que é muito devassado, assim, tem muito vento, é um grande vale. Então, quando a gente cria um bolsão de árvores, a gente se protege desse vento também. A gente diminui o impacto desse vento e cria realmente esse outro ambiente em torno próximo das torres que vão sair, né? Vamos falar um pouco então dessa vegetação, né? Quantas árvores, quantas espécies, né? E que exemplos de espécies serão plantadas, quando elas serão plantadas e quanto tempo elas vão demorar para crescer e formar essa vegetação? Olha, em Ribeirão eu conheço há muitos anos, a gente trabalha lá há muitos anos, o crescimento é muito rápido, então a gente tem um solo, um dos melhores solos do Brasil, né? Então as árvores não necessariamente precisam ser plantadas